Rapaziada, o Ceará não é uma mãe, é uma avó. Caso consiga levar o nosso amado Pedro Raul, né, rapaziada? Só que reza a lenda aí que o jogador não está muito animado em jogar no Ceará. Então vamos tentar convencê-lo, né? Vamos trocar uma ideia sobre esse interesse do Ceará, né? E tentar entender as motivações que fizeram aí a diretoria do Corinthians em pagar 25 milhões em um jogador que mal consegue dominar a bola. Seja bem-vindo, se inscreva amanhã pós-jogo da estreia do Corinthians na Libertadores contra a Universidade Central. Então seja bem-vindo, já deixa o like, já se inscreva para não perder o pós-jogo, se Deus quiser, com vitória do Coringão, rapaziada. Vídeo patrocinado pela Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o FGTS e não sabe como, fixado no primeiro comentário, link na descrição para você acionar os caras, tirar as suas dúvidas, fazer a cotação. Em 24 horas os caras depositam a grana na sua conta, então chama os caras aí da Mais Ágil, rapaziada. Vamos lá, notícia fresquinha dessa tarde de terça-feira, rapaziada. O Ceará aí está próximo de acertar o empréstimo do Pedro Raul junto ao Corinthians, né? Inclusive o jogador já foi cortado da delegação que viajou para a Venezuela, né, para a estreia na pré-Libertadores. Não faz parte dos relacionados e muito provavelmente não deve fazer parte do restante da temporada. O que era tão certo quanto o calor do sol, né, rapaziada? Era tão na cara, era tão nítido, era tão escancarado que Pedro Raul seria um flop dentro com a camisa do Corinthians, né? Desde lá o possível interesse, por isso que eu criei, foi a partir do Pedro Raul que eu comecei a criar, né, os vídeos de opiniões sobre os atletas antes mesmo da contratação, para ver se de repente brote uma esperança daquele atleta não vir, né? Foi ali que eu comecei o Corinthians questionou tal atleta, eu vou lá e faço o vídeo, né? Claro que o Corinthians não vai contratar ou deixar de contratar, pela minha opinião, mas juntando um punhado de opiniões, né? Quem sabe eles não repensam, porque reza a lenda que a rapaziada fica de olho na internet, nos comentários, tal, porque eu faço o vídeo, não é único exclusivamente a minha opinião. Tem os comentários aqui que a rapaziada desce a mamona, daí a galera vai ler tudo, né? Inclusive eu vou fazer um do Angileri, tá? Vou fazer um vídeo do lateral esquerdo do Gileri e vou colocar minha opinião a respeito do atleta também, que é bem polêmico também essa contratação aí, né? É bem polêmica. Não tanto igual do Pedro Raul, que pagaram 25 milhões em um atleta que era reserva no México, né? Reserva no México. Um jogador que foi chutado do Vasco da Gama, teve apenas uma temporada boa pelo Goiás, uma mais ou menos pelo Botafogo, mas assim, um atleta que, cara, tava debaixo do nosso nariz. Um jogador que era limitado, um jogador que era fraco, um jogador que era muito difícil dar certo. E como eu disse em algum dos vários vídeos que eu fiz do Pedro Raul, se ainda viesse com, pagando apenas os salários, né? O Corinthians poderia até, aquela passada de pano, os caras, mano, aquela comissão de merda desgraçada assim, quem sabe, né? Vindo de graça, poderia, meter uns golzinhos ali, fazer uma moeda, né? Surgir uma Arábia da vida, a gente conseguir uma grana na venda dele, ele vindo de graça e tal. Meu, eu tô falando sério, comendo muita merda pra fazer isso. Agora, pagar 25 milhões num cara que era reserva no México, que tinha menos menos gols que o goleiro Thiago Volpe, né? Alguma coisa assim, né? Que eu lembro que eu falava na época, era tão engraçado, cara. Mas hoje a gente dá risada. Hoje a gente chora, na época a gente dá risada, hoje a gente chora, né? E aí o Corinthians resolve apostar. Passado um ano, né? A gente faz um ano aí com o Pedro Raul. O que aconteceu, rapaziada? Atualizando os dados. O que todo mundo previa, cara. O Pedro Raul é um flop com a camisa do Corinthians. E consegue atuações de desespero, cara. O Pedro Raul ele ficou a maior parte da temporada afastado. Até por isso que o Corinthians conseguiu embalar, que o Corinthians conseguiu bons resultados. Porque com o Pedro Raul seria muito difícil. Fez apenas 4 gols com a camisa do Corinthians. E coleciona alguns momentos bem, podemos colocar assim, bem estranhos. Estranhos, para não ficar tão escroto. Ou escroto, ou momentos escrotos. Como aquele gol perdido contra o Fluminense, que ele arranca, sai na cara do goleiro, daí o zagueiro rela na camisa dele, ele para a jogada assim e pede
pede impedimento, pede o pênalti, né? Sendo que era só continuar a jogada. Ou lances de gols perdidos. 1, 2, 3, como foi na última partida. Ele teve 3 chances claríssimas. O juiz até marca o impedimento na continuidade da jogada, que ao meu ver não estava, viu? Eu acho que iria pro VAR e se fosse gol seria até validado. 3 lances de gols assim escancarados, cara. Assim, gols assim que não tem como um atleta do Corinthians perder. E ele perdeu. Então assim, eu poderia aqui fazer um vídeo só de lances de bizarros de Pedro Raul. Não vem ao caso. Todo mundo sabe que ele não daria certo e não deu. E aí surge o interesse do Ceará, né? Ele não se anima de cara, né? Porque ele... Cara, o Pedro Raul, ele não tá errado. Ele não tá errado. A sorte sorriu pra ele. E ele sorriu de volta, tá? Cara, nada contra o Pedro Raul como pessoa. Eu não conheço o atleta. Muito provavelmente nunca vou conhecer. Também não faço a mínima questão, tá? Mano, nada contra a pessoa Pedro Raul. As críticas são única e exclusivamente como atleta, que é fraquíssimo para nível de Corinthians. Mas o Pedro Raul, ele não tá errado. A sorte sorriu para ele, sorriu de volta. Tá com um contrato de 5 anos com o Corinthians. Os caras pagaram 25 milhões para ele e deram um contrato de 5 anos com ele. Ele deve morder no mínimo uns 800 barão por mês. E acho que ele vai se esforçar de ir pro Ceará e ter que jogar, porque os caras estão querendo um empréstimo dele para ele jogar. Para ele fazer gol. Você acha que ele vai ter essa pressão? Pô, aqui ele é reserva do Memphis, cara. Ele é reserva do Yuri Alberto. O cara tá no céu. Não é nem relacionado pros jogos. Quando é relacionado, ele mal joga. Porque o Corinthians, além de ter Memphis e Yuri Alberto de titulares, tem o Romero e o Thales, que são jogadores que sempre entram. E ainda tem o Hector, tem o Giovani, que tá nesse imbróglio de renovação, mas seria uma opção também. Cara, o cara nem joga, velho. Entre ele e o Hector deve custar um quarto dele, veio de graça, é ruim igual, pô, um ruim por outro ruim, põe um ruim mais barato, cara. O Pedro Raul, ele tá no céu no Corinthians, mordendo uma bala, e quem que vai ser o louco que vai comprar o Pedro Raul do Corinthians? Malemar o Ceará fazendo essa proposta de empréstimo, que não foi divulgada valores, nem duração, deve ser até o fim da temporada, o Ceará, inclusive, que tá de volta à primeira divisão, né? Deve ser o fim da temporada, não deve ter opção de compra obrigatória, porque o Ceará não é louco, né? Não é louco de fazer isso. Mas de repente seria até bom, sem ironia agora. Seria bom pro Pedro Raul, pro Corinthians e pro Ceará. Vai que o cara dá certo numa dessa. Muito provavelmente o Corinthians vai ter que pagar uma porcentagem do salário. E eu ouso dizer que deve ser lá de 70%, 60% ou até 80%. Porque o time do Ceará... Então, o time do Ceará, cara, é aquela coisa de oferta, de demanda. Tá? O cara chegou e falou assim, ó. Tem um cara aí que ganha 800, 1 milhão por mês aí. Ele não tá jogando. Ele é reserva do reserva do reserva. Ó, a gente oferece aí 300 pau. A gente paga 30% do salário dele pra ele jogar e de repente ele meter uns golzinhos e vocês conseguirem achar um idiota que compra. Vocês topam? Basicamente é isso que o Ceará deve ter feito. E o Corinthians tá numa encruzilhada. É o mesmo esquema do Fagner, ou até pior. O caso do Pedro Raul é pior que o do Fagner, porque o do Fagner vai terminar o contrato aí no 2026, né? O Pedro Raul são 5 anos, já passou tem mais 4 anos de contrato. Então assim, e de repente pode até meter uns golzinhos e ser vendido mesmo, que seria um milagre, mas pode acontecer. Então assim, o Corinthians não tem pra onde correr, cara. Deve aceitar, o Corinthians tá querendo empurrar, véio. Vai pagar 70% do salário e tchau, vaza. Agora tem que ver se o Pedro Raul vai querer, né? Ele como atleta, se ele tivesse ambição de ser vencedor, ele aceitaria, porque o cara tá encostado no Corinthians. Ele pode ser campeão paulista, tal, tudo bem, mas o cara, ninguém nem lembra dele aqui. É motivo de piada. Aí, ó, o que a gente tá fazendo, você entendeu? Agora no Ceará ele pode recuperar, assim, o prestígio, né, do Goiás, por exemplo, meter gol, dar a volta por cima, se valorizar. O cara também deveria ter um pouquinho assim, né, de ambição, né? Pô, eu não tô jogando aqui, tô sendo piada aqui, motivo de chacota. Nem sendo relacionado eu tô. Pô, eu quero mostrar que eu tenho minha serventia, que eu ainda posso meter uns golzinhos, pá. E o cara aceitar, mano, baixa o salário, sei lá quais são os imbrólios aí que estão acontecendo aí. Pô, vai lá e tenta dar a volta por cima, por que não? Entendeu? Agora a parte do Corinthians, cara, queria saber quem foi o gênio que fez isso. Reza a lenda que foi o Rubão, né?
Ei, Rubão, você é monstro, hein? Não sei também, Augusto gosta de fazer umas merdas desse tipo. Mas enfim, rapaziada, tomara que dê tudo certo. E pro Pedro Raul, boa sorte pra ele, sem hipocrisia, que ele vá no Ceará e meta gol pra caramba e seja vendido. E depois vai vir o outro Pedro Raul, rapaziada. Porque isso é o ciclo do futebol. Todo time é assim. Sai um pereba, entra um pior, entra. É assim. Os caras têm. Pô, eu tenho opinião sobre isso, mas eu não vou falar. Mas todo mundo deve pensar igual eu. O porquê que esses jogadores ruins têm sempre contrato e salários altos em times bons. Mas enfim, vocês pensam o que vocês quiserem. Amanhã a estreia do Coringão, tamo junto, forte abraço. É nóis.